Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como cuidar da pessoa idosa com o máximo de conhecimento e segurança. Então não perca tempo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber os vídeos em primeira mão. Semanalmente eu estou postando um conteúdo bem bacana, um conteúdo bem legal, estou fazendo com bastante carinho, para que vocês possam cada vez mais aprender a lidar com o idoso e quem já é idoso, aprender como envelhecer. Inclusive, esse é o tema do bate-papo de hoje, né, da apresentação de hoje, que é o tema dos principais pilares do envelhecimento saudável. Esse é um tema que eu recebo diariamente pacientes no consultório, questionando, perguntando o que deve ser feito, o que fazer para manter a qualidade de vida e manter um envelhecimento com qualidade. Claro que dentro do consultório a gente atende pacientes já com doenças crônicas, que infelizmente são a maioria dos pacientes, mas pacientes mais jovens, ainda iniciando na fase da terceira idade, iniciando ainda na fase dos 60 anos, que no Brasil a gente considera como terceira idade acima de 60 anos, são pacientes aí de meia idade, de 50, 55 anos, que já vão ao consultório pedindo orientações para que eu faça o segmento durante os próximos anos para que se tenha um envelhecimento saudável. Então eu sempre costumo falar desses pilares, né, que são pilares que devem ser feitos já desde a mais tenra idade, desde da juventude, e que esses pilares sejam mantidos durante a terceira idade, para que se avance em qualidade de vida, avance em longevidade e principalmente com qualidade. A primeira coisa que eu sempre falo para o paciente, quando ele fala que quer envelhecer bem, eu sempre pergunto o que para ele é envelhecer bem. Né? Eu sempre tento alinhar as expectativas até para que o paciente possa realmente falar, para que eu possa conhecer melhor o paciente e saber o que realmente importa no paciente, o que realmente importa na vida do paciente. Lembrando que a gente sempre tem que individualizar, claro, cada paciente, né, dando importância para que realmente o paciente ache importante. Agora, uma coisa é unânime. Todos querem, todo mundo, você quer, eu quero, todo mundo quer envelhecer com qualidade de vida. Qualidade de vida é um tema é uma palavra muito genérica, uma palavra muito ampla. O que a gente pode definir como qualidade de vida na terceira idade? Principalmente envelhecer mantendo funcionalidade, que nada mais é do que ter autonomia, ou seja, poder decidir sobre as suas decisões, sobre sua própria vida, e ter a independência, ou seja, poder fisicamente executar as suas decisões. Então, a gente sempre preza por manter a autonomia, manter a independência, ou seja, manter a funcionalidade. Isso é fundamental para o envelhecimento de qualidade. Dentro dessas nuances, a gente individualiza cada caso para saber o que realmente importa para cada paciente. Então, vamos dar seguimento a esses principais pilares de um envelhecimento saudável. O primeiro pilar, sem dúvida nenhuma, que deve ser feito desde quando as pessoas nascem, desde quando bebê, é uma alimentação saudável. A alimentação saudável é o principal pilar. Eu posso estar até chovendo no molhado, acho que todo mundo sabe que se alimentar bem, se alimentar com qualidade, é um dos principais pilares. A alimentação boa, o que a gente pode entender como alimentação boa? É uma alimentação rica nos principais nutrientes. São alimentos ricos em proteínas. Quando a gente fala em terceira idade, quando a gente fala no idoso, a gente tem que sempre frisar que a gente precisa de uma quantidade maior de proteína do que no adulto jovem. Então, enquanto no adulto jovem a gente calcula mais ou menos 0,6, 0,8, até 1 grama por quilo dia, né? Ou seja, um paciente de 70 quilos vai de 60 a 70 gramas por dia, no paciente mais idoso a gente tem que aumentar um pouco mais essa meta. Existem algumas condições orgânicas, o aumento do catabolismo, algumas doenças crônicas que fazem com que ocorra um aumento da demanda do nosso músculo por proteína. E quando não é atingido essa demanda, ocorre a temida sarcopenia,
que é a redução da massa muscular, a redução da força muscular, que, levando aquela história toda, vai fazer o quê? Vai perder funcionalidade, vai ter risco de queda, o risco de queda vai ter piora de independência, vai ter piora de comorbidades e assim por diante. Então, uma ingesta proteica, uma ingesta de proteína adequada durante a vida toda e principalmente na terceira idade é fundamental. Proteína, o que a gente entende por proteína? Não é só proteína animal. Quando a gente fala proteína, sempre pensa em carne, frango, peixe. Também são proteínas animais. A proteína animal, a carne é uma fonte tem um percentual muito grande de proteína. Então, por isso que a gente acaba generalizando. Mas, lembrando que as leguminosas, como soja, como grão de bico, que é extremamente rico em proteínas, o nosso feijão de cada dia tem bastante proteína, leite tem bastante proteína, ovos, derivados de leite, né? Isso são fontes de proteína. Como que a gente calcula? Vamos calcular inteiro. Eu vou falar mais aqui de proteína, porque a proteína é bastante importante quando a gente fala na terceira idade. Claro que os outros elementos também são, mas quando a gente fala em calcular proteína, se a gente for falar de 1 grama, 1,5 grama por dia de proteína, são de 70 a 110, 130 gramas por dia de proteína, no idoso com 70 quilos, a gente tem que fazer o seguinte cálculo. Muita gente acha, não, se eu comer um peito de frango com 200 gramas, numa refeição eu já atingi, porque frango eu sei que tem bastante proteína. Ó, não. Frango, peito de frango, proporcionalmente, é uma das maiores quantidades que a gente tem de proteína, que dá mais ou menos 30%. A gente tem que calcular, por exemplo, 100 gramas de peito de frango in natura, cru, né, fornece basicamente 30 gramas de proteína. Isso mesmo, 30% de 100 gramas dá 30 gramas. Então, essas 30 gramas, esses 100 gramas de peito de frango in natura só vai fornecer 30%. Numa refeição está ótimo, está excelente. Até porque não é indicado ingerir toda a quantidade de proteína no dia numa única refeição. É interessante que essa quantidade de proteína sejam, durante o dia, sejam fracionadas. Então, por exemplo, no café da manhã, um café da manhã rico com ovos, cada ovo tem mais ou menos 5 a 6 gramas de proteína, então 3 ovos mexidos no café da manhã, ou 2 ovos mexidos, leite quando o paciente não é intolerante a glúten. Então, um café da manhã rico em ovos, rico em leite, queijo, né, principalmente queijo branco, tendo em vista que o percentual de gordura durante o dia não deve ser muito alto. Então, isso tudo é muito importante no café da manhã, para ter uma quantidade adequada de proteína. No almoço, a gente também tem que colocar leguminosas, como feijão, como um grão de bico, como soja, associado a uma proteína animal, como um frango, um peixe, principalmente magro, que é rico em ômega 3 também, que é muito importante, que a gente vai ver mais adiante. No lanche da tarde, um leite, frutas, que são bastante importantes também, é bom estar fracionando durante o dia. E durante a noite também uma quantidade de proteína para que dê a quantidade do dia necessária, né? O segundo alimento que é muito, o segundo nutriente que é muito importante são os minerais e as vitaminas. Essas, a quantidade vai diferir de cada oligoelemento, que a gente chama, cada proteína. A vitamina D é uma quantidade, vitamina E é outra, cálcio uma. Então, cada mineral e cada vitamina vai ter uma quantidade mínima diária. Outro nutriente essencial são os carboidratos. Os carboidratos, que deve ter em média aí de 50% a 60% do número de calorias devem ser em carboidratos, ela vai dar nossa energia para o momento mesmo, né? Lembrando que o carboidrato ele deve ser principalmente os carboidratos mais complexos. E atenção para quem tem diabetes, né? O carboidrato, como o nome mesmo diz, né, é um hidrato de carbono. Então, ele acaba virando, quando é digerido, acaba virando glicose no final da via. Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns carboidratos que fazem com que suba muito rápido os níveis de glicose no sangue. Mas temos que ter uma quantidade, sim, de carboidratos na dieta. Pensando em outro nutriente,
que é fundamental também, são as gorduras, principalmente as gorduras de boa qualidade. Então, o azeite de oliva, né, é uma boa qualidade, a gordura de alguns peixes também são gorduras de boa qualidade. Então, as gorduras de boas qualidades, que devem representar aí até 20% do total de calorias do dia, também deve ser incorporada à dieta. Fibras também são fundamentais para a saúde intestinal, então de 25 a 30 gramas por dia de fibras. Água também é um nutriente, né? A água a gente também tem que colocar nessa tabela aí de hábitos na alimentação saudável nesse pilar, que é tomar bastante água, né? Que deve ser em média aí 30 ml por quilo dia, então dá mais ou menos uma pessoa de 70 quilos, pelo menos 2 litros. Né? Eu estou falando muito número aqui, mas isso aí não precisa também decorar esses números, senão acaba ficando muito chato. Né? Então, é importante manter isso aí, essas informações a gente consegue com o nutricionista, com o próprio, na consulta mesmo com o geriatra, principalmente o nutricionista, na hora de preparar uma dieta, vai colocar esses números, fazer esse cálculo certinho. Então, uma dica importante para os idosos, que eu sempre oriento meus pacientes também, é procurar um nutricionista para que tenha uma alimentação adequada. Lembrando que, como primeiro pilar do envelhecimento saudável, a alimentação já deve ser já durante a vida inteira, né? Não adianta ter uma alimentação ruim a vida inteira, né? E depois que já está cheio de doença crônica, com diabetes instalado, hipertensão, sobrepeso, obesidade, já não adianta não, adianta até, mas seria muito melhor se já tivesse anteriormente já seguido essas orientações com relação à alimentação saudável. O segundo pilar, também extremamente importante, que está ali lado a lado, todos têm uma importância, mas esse é um dos mais importantes também dos pilares, que é a atividade física regular. Atividade física, eu sempre bato na tecla com meus pacientes, e o idoso sempre tem que fazer. Não importa a limitação que o idoso possa ter, sempre vai existir alguma atividade física para que possa ser realizada. Se é cadeirante, movimentar os braços, uma série de movimentos com os braços, se ainda tem movimento das pernas, aquela bicicleta que dá para fazer pedalando na cama ou na cadeira. Ou seja, a gente sempre tem que estar movimentando o idoso para manter o máximo a funcionalidade, manter o máximo a quantidade de músculo. Hoje em dia o músculo é considerado um órgão, né, um sistema dentro do nosso corpo responsável não só pelos movimentos, mas responsável pelo controle de todo o nosso metabolismo. Então, manter uma quantidade adequada de músculo, ou seja, levar desde a juventude uma quantidade de músculo para a terceira idade, né, isso se traduz em maior expectativa de vida, menor risco de demência, tem vários estudos mostrando isso. Então, anteriormente pensava-se que o músculo só servia para fazer nossos movimentos, mas não, hoje em dia a gente sabe que ele, além de armazenar alguns hormônios, ele também serve como controle aí do nosso metabolismo também. Então, manter uma saúde, manter quantidade de músculo adequada é fundamental. Então, quando a gente fala de atividade física, né, a gente tem que visar uma atividade física de resistência para poder criar músculo. Ou seja, o que é uma atividade física de resistência? São atividades como a musculação, por exemplo. Né, a musculação tem que pegar peso, né, aquela atividade física que se utiliza de peso, se utiliza de resistência das extremidades para que faça uma força muscular maior. Então, a musculação também eu sempre oriento a não fazer sem orientação de um profissional. Hoje em dia a gente tem várias academias muito tecnológicas, academias muito boas até, com preços bons, né, essas academias de grandes franquias, que são excelentes quando a pessoa já sabe, já é jovem, já está acostumada já a treinar, a fazer seu próprio treino. Essas academias são muito boas. Agora, para o idoso que requer
uma atenção especial com relação à carga, com relação aos aparelhos a utilizar, né? Eu não recomendo, né, a não ser que vá com personal trainer, vá com algum profissional de educação física, de preferência já com experiência especializado no acompanhamento dos idosos, né, para que não faça nenhuma lesão durante o treinamento. Então, a primeira atividade física é a muscular, como eu já tinha falado. A segunda atividade física, eu costumo dizer que são atividades físicas que cansam, ou seja, atividades físicas que fazem o nosso coração bater mais rápido, atividades físicas que fazem a gente precisar de mais oxigênio, ou seja, são atividades aeróbicas. Então, caminhada com a intensidade um pouco maior, esteira, bicicleta, pode ser a bicicleta comum mesmo, ou bicicleta ergométrica, hidroginástica, que também a gente usa bastante, atividade cardiovascular, para fazer cansar, para fazer o coração bater. Então, são atividades que vão promover a nossa saúde cardiorrespiratória, né, promover melhor fluxo, até cerebral mesmo, maior oxigenação cerebral. Uma atividade física que eu sempre recomendo é dança, né, porque dança tem resistência, né, porque acaba pegando a parceira, levanta, movimenta muito o corpo, cansa, porque a pessoa acaba fazendo um esforço físico, né? Tem a parte funcional também, que é a parte que ele precisa manter o equilíbrio, que é a terceira atividade física, que a gente fala, que é o terceiro pilar também da atividade física, que é a atividade física que promova funcionalidade, que são atividades físicas mais voltadas para o equilíbrio, com a preservação da força muscular também, para evitar risco de queda, e como exemplo eu dou o Pilates também, né? Então o Pilates também tem essa vantagem de ter essa parte de equilíbrio e de força também, para treinar o nosso sistema nervoso, para evitar quedas e promover um melhor reflexo também. Lembrando que de todas essas atividades físicas que mexem nesses sistemas que eu falei agora, sempre lembrar, né, eu coloco como quarto, mas acaba estando dentro de todos eles, que é o alongamento. A gente sempre tem que fazer um alongamento adequado, né? O alongamento também é considerado uma atividade, vai promover melhora da articulação, melhora a extensão, melhora da flexão, melhora do equilíbrio também. Então, o alongamento também tem que ser realizado, né? Então, eu considero como 4 principais atividades físicas, né, que a gente tem que estar trabalhando dentro das modalidades. São atividades de resistência, para criar músculo, atividades de equilíbrio, para manter são atividades funcionais, né, para manter o equilíbrio, atividade que faça cansar, que é aeróbico, cardiorrespiratória, e alongamento para todas essas atividades. Então, é muito importante que se tenha, toda atividade física que o idoso for fazer, procurar esses 4 pontos dentro da atividade física, para que seja realmente benéfico. Lembrando que a frequência também é importante. Não adianta fazer uma vez por semana, uma vez por mês, né? Tem que se fazer no mínimo 3 vezes por semana, né? De preferencialmente 5 vezes por semana. Mas 3 vezes por semana, fazendo de meia hora a 40 minutos, a gente já considera já atividades que vão trazer bastante benefício, né, para o idoso. Vamos falar agora do terceiro pilar do envelhecimento saudável, que é o sono de qualidade. É outra queixa também de vários pacientes, até que eu vou acompanhando muitos gatilhos externos, isso tudo faz com que esse pico de cortisol, esse pico de adrenalina, esse pico desses nossos hormônios façam com que tenhamos aí sejamos muito prejudicados para ter um envelhecimento de qualidade. Outro pilar muito importante, que é o quinto pilar, é a socialização. Então, esse pilar, que é manter conexões sociais, isso deve ser desde cedo também, né? Então, a gente desde muito cedo deve manter vínculos, deve manter amigos, deve manter vínculos familiares importantes, manter rotinas na qual possamos, mesmo depois de mais velhos, criar novos vínculos através de atividades em comuns,
como igrejas, atividades religiosas, atividades de voluntariado. Isso promove com que se tenha essa socialização para que crie uma conexão com outras pessoas e essa conexão com outras pessoas faça com que tenhamos mais qualidade de vida, até emocional também e social. Então, é importantíssimo mantermos então, essa socialização, né, com outras pessoas e mantermos esses vínculos sociais muito fortes. O sexto e último pilar, que eu costumo dizer também, que é importantíssimo, na qual até é um dos principais objetivos que os pacientes me procuram no consultório, é com relação à prevenção de doenças. Ou seja, manter as visitas médicas regulares, com o clínico geral, com o geriatra, manter os exames em dia, aferir pressão arterial com frequência, além de manter os hábitos que eu citei acima, né, fazer também uma proatividade com relação a esse monitoramento de doenças, através de rastreio de doenças, ou seja, doenças que podem ser curadas muito mais facilmente quando pegas no início, que muitas vezes são assintomáticas, então isso a gente chama de rastreio, né, ou até mesmo dando diagnóstico quando tem algum sintoma diferente. Então eu sempre costumo dizer que as visitas médicas, as visitas dos pacientes ao médico, principalmente ao geriatra, elas têm que ser regulares, né? Então vai individualizar cada caso, com cada patologia que o paciente possa apresentar, e elas devem ser também esporádicas quando se tem algum sintoma novo. Então, por exemplo, um idoso que tem uma funcionalidade boa, que tenha um controle de poucas doenças crônicas, a gente fazendo uma visita semestral para fazer avaliação de peso, de força, de queixas, de orientações e de exames mesmo de rotina, e nesse intervalo de 6 meses, se o paciente sentir qualquer sintoma diferente, sentir qualquer alteração do quadro, né, sentir qualquer perda de funcionalidade, imediatamente fazer uma visita aí extraordinária. Tem as ordinárias, que são as agendadas, semestrais ou trimestrais, ou mesmo anuais, dependendo da idade do paciente, e as extraordinárias, que são as quando surge alguma queixa. Então vamos recapitular aí os principais pilares do envelhecimento, no meu ponto de vista, que eu sempre oriento meus pacientes no consultório. Então, o primeiro pilar é a alimentação equilibrada. Então, uma alimentação adequada com todos os nutrientes, todos os macronutrientes, os oligonutrientes que eu falei anteriormente. O segundo pilar é a atividade física regular, visando aqueles pontos que eu falei, que é cardiovascular, equilíbrio, força motora e alongamento. O terceiro pilar para o envelhecimento saudável é um sono de qualidade. O quarto pilar para o envelhecimento saudável é o controle do estresse. Sempre se manter mais relaxado possível, impor alguns limites, para tanto profissionalmente quanto socialmente. O quinto pilar é a socialização, manter conexões sociais. Gente tem que estar com gente. Nós somos feitos para morar e conviver em comunidade, né? Sozinho, vários estudos mostram que pessoas que interagem mais têm menos doenças, vivem mais, têm mais saúde mental, mais saúde física também. E o sexto e último, as prevenções, né, a prevenção das doenças. Então, é a visita regular ao profissional médico, ao geriatra ou ao clínico, dependendo da idade, para fazer os exames de rastreio, os exames diagnósticos e o controle de doenças crônicas, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, já se inscreve se não é inscrito ainda, e já compartilha com seus amigos, com seus parentes que querem envelhecer com qualidade, tá bom? Então, esse é o recado de hoje e até a próxima.